Presidente. Boa tarde a todos. Começava naturalmente por cumprimentar os representantes do CNE e a Sra. Presidente, agradecer a apresentação que nos foi feita deste relatório e anotado o seguinte: este documento tem uma importância muito grande no que diz respeito à sua natureza e na dificuldade real de compilar dados estatísticos no que diz respeito à educação. E porque nós, de facto, somos deputados aqui na Assembleia da República, é uma dificuldade diária com que sou confrontada, é o acesso a dados oficiais no que diz respeito à educação. Porque a transparência dos orçamentos de Estado é que se conhece e, em muitos aspectos, seria necessário uma maior transparência no que diz respeito ao financiamento, até do ponto de vista dos investimentos, também no que diz respeito às respostas das perguntas dos deputados, muitas vezes, quando há necessidade de colocar dados objetivos em cima da mesa, o PCP ontem dirigiu pela terceira vez ao Governo um conjunto de perguntas relativamente à ação social escolar, porque não nos foi ainda dados relativamente a isto, quer também no que diz respeito à audição regimentais de membros do Governo. E, portanto, nós vimos este documento como esta importância acrescida de ter acesso a alguns dados, porque, de facto, infelizmente para a nossa democracia, nem sempre é muito claro e objetivo o acesso a dados estatísticos relativos à educação. Dizer ainda que, no que diz respeito há uma abordagem mais global deste relatório, ele revela, de facto, aspectos muito importantes no que diz respeito a avanços que foram dados, mas acaba também por deixar ver aquele que é o caminho que ainda falta percorrer e, na opinião do PCP, sobretudo o caminho que importa percorrer no sentido do progresso e não no sentido do retrocesso. E, portanto, nós entendemos que o país e, naturalmente, que também a escola pública está confrontada com um pacto de agressão, que foi subscrito pelos PS, PSD e CDS, e que não tem como objetivo ver a escola e ver a qualificação como um instrumento de emancipação individual e coletiva, mas, pelo contrário, tem uma visão economicista de adequar a escola àquelas que são as necessidades do mercado de trabalho, que nos deixam preocupações profundas, porque, de facto, nós entendemos que aqueles que são os direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição e na Lei de Base do Sistema Educativo são colocados em causa com a aplicação deste pacto de agressão. Dizer ainda que, no que diz respeito ao Estado da educação e, se quisermos, à qualidade da educação, nós entendemos que é inseparável do cumprimento, do respeito e da valorização dos direitos dos trabalhadores da escola pública, sejam entendidos naturalmente os professores, mas também os funcionários, os psicólogos e todos os técnicos pedagógicos envolvidos. E, portanto, num momento também em que importantes resultados são apresentados neste relatório, nós sabemos-lo que são feitos no momento em que os direitos destes trabalhadores são profundamente agravados, mas que mesmo assim estas pessoas continuam a dar o melhor de si naquele que é o seu papel no sistema educativo. E, portanto, nós também podemos e gostaríamos de deixar esta nota. Algumas notas também sobre os vários temas e capítulos que são abrangidos. Provavelmente não terei tempo para colocar tudo na primeira ronda, mas a primeira gostaria de notar a nota que é feita no que diz respeito à relação entre qualificação e emprego e a tendência que tem sido acompanhada nos últimos anos do aumento significativo do desemprego no que diz respeito aos jovens diplomados e, neste cenário, ainda de forma mais grave, as mulheres qualificadas que são alvo de uma discriminação ainda mais acentuada. No que diz respeito à educação de infância, de facto, nós reconhecemos aquela que é uma recomendação que o relatório faz, que é a da retração da rede pública. E é um aspecto que nos preocupa muito, porque se o objetivo da universalização do pré-escolar está colocado em cima da mesa, preocupa-nos que, no que diz respeito à resposta pública, esteja a ser feito no sentido inverso. Aliás, se não me engano nos números que são aplicados, entre 2008 e 2010 houve novos 1.484 acordos da rede privada e houve menos 159 da rede pública. E, portanto, são números que nos preocupam, porque nós sabemos que há muitas famílias que não podem, de facto, ver a rede privada como
complementar, porque de facto não têm condições de pagar a rede privada complementar e de facto não têm alternativa para a educação pré-escolar dos seus filhos. Um aspecto que também notamos como preocupação e que o relatório refere prende-se com o alargamento do horário de funcionamento destes equipamentos dos 0 aos 6 anos, porque de facto se existe esse alargamento do horário, também notamos da preocupação de que Portugal é aquele país em que registra maior número de horas da presença das crianças nos estabelecimentos de ensino. Isto preocupa-nos num cenário em que o aumento do horário de trabalho está colocado em cima da mesa e a repercussão que isto tem do ponto de vista da qualidade do tempo que as crianças passam na escola. Ainda também no que diz respeito à educação de infância. Um aspecto que é aqui colocado prende-se com o facto de Portugal ter um educador para 25 crianças, ainda que tenha um número diferente no que diz respeito aos auxiliares que compensam esta desigualdade. Nós sabemos ainda assim que a missão de um educador é uma missão diferente de um auxiliar e que nós entendemos também como um aspecto menos positivo. No ensino básico e secundário, e tentando acelerar um bocadinho, há um dado que eu acho que é importante, que é o do acesso dos imigrantes no nível do secundário. Porque no nível do secundário, no ensino regular 35,81 e no ensino profissional 35,4. E, de facto, não é certamente um comportamento típico das comunidades imigrantes, mas não deixa de ser importante notar que é uma proximidade muito verificada no que diz respeito às saídas profissionais de uma e de outra. E a questão que eu gostaria de colocar era se existem dados e se o Conselho Nacional da Educação teve acesso a dados que possam permitir uma leitura da passagem do ensino profissional para o ensino superior, que é uma preocupação que temos, mas que alguns teóricos falam de que existe, ainda que numa percentagem reduzida, estudantes que optam pela via profissional e depois tentam o acesso ao ensino superior, sobretudo depois, mais tarde, na vertente dos maiores de 23, mas se há números no que diz respeito a esta ligação. No que diz respeito à educação especial, falam aqui da aplicação do 3 de 2008, preocupa-nos um aspecto que é curioso perceber que o ciclo de ensino onde há menos crianças referenciadas é no pré-escolar. E se o Conselho Nacional da Educação tem alguma reflexão sobre isto? Curiosamente é no primeiro e no terceiro ciclo onde há mais crianças referenciadas. E se entendem importante, isso está colocado na reflexão do Conselho, o alargamento também do pré-escolar a crianças com necessidades educativas especiais. É também referido o apoio da ação social escolar. E nós, obviamente, que notamos no que diz respeito aos abonos de família, que determinam o apoio da ação social escolar, quando mais de 1.650.000 crianças perderam ou sofreram cortes, isto objetivamente teria um reflexo no que diz respeito à ação social escolar e é um aspecto que nos importa também perceber as consequências que isto pode ter depois também na qualidade de vida destas crianças e também na sua capacidade de perceber e de estar em condições de qualidade na escola. Um outro aspecto importante e que foi colocado logo de início é o envelhecimento da classe docente, mais verificada no ensino superior universitário, mas de uma forma geral é uma caracterização que fazem. E não deixa de ser curioso ver que o número de professores contratados tem aumentado de forma significativa. Aliás, no terceiro ciclo e no secundário são já 28,4%. Portanto, é também um aspecto que nos preocupa, porque nós sabemos que a estabilidade profissional será determinante também para a estabilidade pedagógica. E porque o Presidente me chama já a atenção para o que diz respeito ao tempo, deixava apenas duas questões em relação ao ensino superior e teria depois tempo, que é a dificuldade que há na abordagem da ação social indireta. Não há qualquer referência a isso e também é uma necessidade que temos de conhecer melhor estes números, porque nós soubemos numa pergunta que foi dirigida pelo Partido Ecologista aos Verdes, por exemplo, que no ano de 2010 houve 65.766 bolseiros. A referência que o relatório faz é a 2009, 75.000 e, portanto, já aqui houve um decréscimo. Temos preocupações relativas ao ano 2011 para os quais ainda não há resposta. E, portanto, se entendem que há dados insuficientes no que diz respeito à ação social direta, porque indireta, então, praticamente não há dados compilados, e que, porque nós também entendemos que os empréstimos não é a ação social escolar, nós entendemos também que uma coisa não pode substituir a outra, e vemos com alguma preocupação
o facto de não existir nenhuma recomendação relativamente à ação social direta e indireta esteve colocada em cima da mesa, é uma preocupação que se mantém ou não, para já seria um conjunto de questões que gostaria de colocar. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente, também tentando ser sintética nas questões que são colocadas. Um dos aspectos que nos preocupa e que tem diretamente a ver com o estado da educação é a questão do financiamento, quer do ponto de vista do financiamento da escolaridade obrigatória e do pré-escolar, quer do ponto de vista do financiamento do ensino superior. Isto porque tem acompanhado as sucessivas políticas educativas que, quanto mais os sucessivos governos se têm desresponsabilizado naquela que é uma tarefa consagrada na Constituição, mais as famílias têm que arcar com essa despesa. E hoje, de facto, existem muitas famílias que não podem pagar o ensino superior dos seus filhos e é uma questão que nos preocupa. E, portanto, nós entendemos de facto que a limitação que hoje existe do ponto de vista da aplicação da ação social escolar no ensino superior importa, de facto, uma alteração profunda que garanta a igualdade de oportunidades, porque hoje, no plano do ensino superior, a ação social escolar não garante nem de perto nem de longe a igualdade de oportunidades, porque para ter acesso a uma bolsa mínima é preciso a família viver praticamente no limiar da pobreza. E, portanto, é uma questão que nos preocupa muito, que é a questão da ação social escolar no ensino superior. Dizer ainda que, no que diz respeito, e isto num levantamento estatístico da autoria do PCP, sem acesso aos dados oficiais que não os das páginas de cada uma das instituições do ensino superior, compreender hoje que a ação social direta, nomeadamente no plano das residências, compreende uma taxa de cobertura que não chega aos 2%, é, de facto, muito grave e tem efeitos muito negativos para aqueles que são as despesas das famílias com o ensino superior. Não são diferentes, por exemplo, da escolaridade obrigatória, que todos os anos, ao início de cada ano letivo, com o preço dos manuais escolares, são também dificuldades que se colocam às famílias. Ainda assim, havia também algumas questões que eu gostaria de colocar, que se prendem com a dificuldade, de facto, que há em compreender e não desvalorizando aquela que é a importância do ensino profissional, perceber que o ensino profissionalizante no secundário, no nosso entender, não pode ser mais limitativo no que diz respeito ao conhecimento do que aquele que é o ensino geral. E nós compreendemos com alguma preocupação aqueles que são os conteúdos curriculares no ensino profissionalizante e aqueles que são no regime geral e as preocupações que daqui vêm para a formação integral do indivíduo, conforme consagrada na Lei de Base do Sistema Educativo. Isto prende-se também com outra questão que foi afirmada, que é a dos CETs. E a preocupação que nos traz aqui com os CETs é que até há muito pouco tempo os CETs eram considerados ensino não superior. Houve uma alteração no que diz respeito à concessão dos cursos de especialização tecnológica. E no que diz respeito aos CETs, num conjunto de 1.500 iniciados, concluíram 500 e tiveram aprovação de 170. Sendo que o valor da propina do CET pode ir de 500 a 2.000 euros e não é pouca coisa. E é uma questão que nos preocupa, é não entender a formação superior como uma formação de qualidade completa e tentar esquematizar uma formação, espartilhar uma formação, sendo que pode trazer perspectivas de continuidade dos estudos ou não. E é, de facto, uma questão que nos preocupa. Depois, uma nota ainda importante que é feita e que eu não conhecia dados relativamente a isto. O relatório faz referência aos números de Erasmus, em que Portugal é um país que recebe muito mais do que permite esta experiência. E, de facto, é também um dado que nos deve fazer pensar, porque, de facto, é ainda difícil, do ponto de vista económico e financeiro, para muitas famílias terem acesso a esta experiência para os seus filhos, porque, de facto, é caro ter que estudar para fora do país e suportar os custos acrescidos, porque a maior parte dos estudantes só recebe a bolsa quando cá chega e, portanto, isto cria, de facto, dificuldades objetivas. Portanto, muitas outras coisas haveria para colocar, mas, sobretudo, deixaria estas. Muito obrigada.